Qual peso você coloca nas tarefas que você faz no seu dia a dia? Peso, eu falo sobre aquela sensação de que não dá vontade de fazer, até coisas que você gosta, ou você sempre fez e sempre gostou, e hoje em dia parece que fica mais difícil de fazer, sabe? Seja, por exemplo, conversar com alguém, ou então você responder alguém, que você respondia ali rápido, agora parece que é difícil você pegar, vou pensar no que eu vou responder, e é difícil, é pesado. Você fazer coisas que você sempre se agradou, sabe? Hobbies, coisas que você gosta de fazer, e hoje em dia parece que ficou mais difícil, não dá mais vontade, não dá aquele mesmo prazer de antes. Ou até aquelas coisas simples que você gostava de estudar, de ler, um filme que você gostava de ver, parece que não tem mais vontade, ficou meio pesado, né? E eu quero falar um pouco sobre isso nesse vídeo, porque esses dias eu estava vendo alguns psicólogos, pessoas falando, né? Eu sempre trago aqui assuntos que muitos profissionais falam, né? Eu não sou profissional da área, mas eu gosto de tentar traduzir um pouco. E esses dias eu ouvi um deles falando sobre essa questão de como se fosse microtraumas que a gente cria na nossa mente, de coisas que a gente não está mais afim de fazer, que agora são pesadas e antes não eram, por conta daquilo que a gente viveu. E se fosse traduzir uma coisa que eu tentei encontrar para poder trazer aqui para o vídeo, traduzindo é como se fosse aquela velha frase: gato escaldado tem medo de água fria. Que significa isso? Às vezes, alguma coisa que para você fazia muito sentido, dava prazer em fazer, dava prazer em realizar, é, no meio do caminho aconteceu algo nessa coisa que você gosta de fazer muito e não deu mais vontade de fazer. Ou foi uma só, ou foram várias, ou você se sentiu pesado e não dá mais vontade de fazer. Vou dar um exemplo. Pessoal mesmo, tá? Uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre fui de gostar de sair muito com os meus amigos. E até antes de 2020 aconteceu um isolamento geral, que você sabe qual que o que aconteceu nesse ano de 2020, 2021, que todo mundo teve que ficar em casa, tudo mais, né? Você sabe do que eu estou falando. Depois dessa época, eu perdi essa vontade. Por quê? Porque acho que a gente ficou tanto tempo em casa que na hora de a gente tentar voltar, isso ficou pesado. Então a gente perdeu aquele hábito de, por exemplo, procurar uma roupa, de, por exemplo, se arrumar, de fazer um roteiro na sua mente. Ó, onde é que a gente vai hoje? Quanto que eu vou gastar? O que, que a gente vai comprar? O que, que eu vou comer? Sabe aquela rotina que você faz para poder sair para algum lugar? Ficou mais pesado. E depois dessa época, eu diminui muito a minha vontade de sair. Né? Hoje em dia, voltei um pouco, mas nunca mais foi como era antes. Entende? Então, gato escaldado tem medo de água fria. Né? Passamos por uma situação que fez a gente não manter o mesmo hábito e isso complicou um pouco. Fez a gente mudar, às vezes não ter a mesma vontade de antes. Agora pensa aí, qual situação parecida aconteceu ou está acontecendo com você? Tem algo assim? Algo que parece que é pesado, algo que parece que, poxa, antes tinha vontade, agora não tem mais. A ideia de fazer um vídeo sobre esse assunto não é colocar uma solução mágica para nada, não é falar, poxa, faça isso que você vai melhorar. Não. O canal ele tem o objetivo de ter conversas simples, e às vezes numa conversa simples, como se a gente estivesse conversando ali frente a frente, pode ser que dê um estalo, e pode ser que você vá buscar alguma coisa que até hoje você não buscou. Pesquisar, entender, terapia e por aí vai. Né? Eu falo isso porque eu queria muito ver um canal assim quando eu estava nessa situação. Então, assim, saiba que se você está sentindo isso hoje em dia, ou já passou recentemente, está pensando nisso agora porque você lembrou, você não é o único. Você não é a única. Por quê? É totalmente comum hoje em dia, por conta do que a gente vive, a rotina corrida, muita informação, o celular, é mais comum do que parece a gente se sentir assim. Eu não tenho dados oficiais para trazer aqui, mas eu vou falar do meu ciclo de amizade, do que eu tenho contato, né? Eu tenho 34 anos, conheço muita gente, converso com bastante gente, e eu vi que, quando eu comecei a ver que isso não era só meu, eu comecei a entender, eu falei, poxa, é verdade, eu achando que era só eu que não tinha mais vontade de fazer, parecia que eu estava indo por uma descida assim, poxa, não estou com vontade de fazer mais, e quando eu vi tinha mais pessoas passando por isso. E eu comecei a entender, depois fui buscar ajuda, terapia, tudo, que por conta de não ser uma coisa só minha, e ter a ver com coisas que eu passei, eu não preciso ter culpa se eu não tiver essa vontade de fazer como eu tinha antes. Então, o que eu quero dizer para você, se você estiver passando por algo parecido, é que se isso te fizesse sentir melhor, você não precisa ter culpa por conta de não ter esse tipo de reação como você sempre teve. Vontade de ir nos mesmos lugares de sempre, de fazer as mesmas coisas sempre, mesmos hobbies, coisas que você antes gostava e parece que mudou. Às vezes seus gostos mudaram, sabe? O meu gosto mudou, então tem dia que eu prefiro ficar em casa, às vezes assistindo muito vídeo, né? Eu gosto bastante de assistir vídeo de esportes, né? Sou muito fã de futebol. Depois eu vou até falar um pouco sobre isso no canal lá mais para frente. Que mais? Eu gosto de assistir vídeos sobre YouTube, sobre como
fazer para poder crescer no YouTube. Que mais? Eu gosto muito de ver notícias e assuntos que vão fazer a mente evoluir, sabe? Como pensar. Então, depois de ver muitos vídeos, eu criei esse canal. É um pouco dos meus gostos. E você? Agora eu quero direcionar para você. O que você gosta agora? Ah, mas olha, que não tá tendo nada que eu gosto. Ah, quem sabe você precisa experimentar alguma coisa nova, entendeu? Você ir atrás de alguma coisa que você não fez ainda e alguém pode estar te chamando e você sempre recusou aquele convite. Ó, vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa. Claro, que faça bem para sua saúde, não quero dizer qualquer coisa. Aí é uma decisão que é sua, aí você que vai decidir, vai colocar na balança, ó, vai fazer bem, não vai? Será que lá no futuro vai me prejudicar? Sei lá. Aí você vai amadurecendo isso na sua cabeça, tá? Mas quem sabe? Porque isso pode te dar uma ajuda para você poder fazer. Vou dar um exemplo clássico, né? Academia. É, muitas pessoas que eu conheço começaram a ir para academia, começaram a fazer exercício físico depois do convite de muito tempo de amigos. Então a pessoa chamou por 6 meses, não foi, 3 meses, não foi. Aí depois de um ano, sei lá, chamando, a pessoa criou coragem e foi, nossa, é verdade, agora eu vou. Sei lá, às vezes não foi por causa do convite do amigo, mas ela foi vendo o vídeo, foi vendo mais gente praticando, foi vendo que faria bem, tentou. E não parou mais. E até hoje está lá cuidando da saúde, e fez bem, entendeu? Então, a pessoa não gostava há um ano, dois atrás, agora começou a gostar, entende? Então, uma coisa que eu refleti sobre esse assunto que eu vi esses dias, nos vídeos que eu falei, coisas que eu refleti comigo mesmo e conversando também com amigos, eu converso com amigos e essas conversas viram coisas do canal, é que às vezes tudo parecendo ali pesado hoje em dia pode ter a ver com o que você viveu e te trouxe esse peso. E aí é aquela coisa, a gente não é obrigado a caminhar com esse peso, entendeu? Não é. Depois que eu percebi que, no começo eu pensei que era, falei, poxa, não sou mais o mesmo cara de antes, nossa, esses 2 anos aí, 2020, 21, até 22, um pouco me destruíram, mano. Não vou ser mais o mesmo cara tal. Depois eu vi que, poxa, eu esqueci que mesmo se não tivesse tido aquele isolamento de todo mundo, iam passar um ano, dois, de qualquer maneira, e eu também ia me tornar um cara diferente. Talvez não igual hoje, mas o que eu viveria de experiência naquele tempo que ia me tornar um cara diferente? Entendeu? Comecei a refletir, falei, cara, é verdade. Então, sou diferente agora do que eu era antes. E você é diferente agora do que você era antes. Talvez por isso essas coisas possam estar te dando um peso de não fazer mais. Entende? E aí é uma coisa que você vai aos poucos refletindo. A ideia desse vídeo, desse canal também, é trazer momento para você refletir. Entendeu? E como eu falei no começo, quem sabe isso pode te dar um caminho. Assim como foi para mim, eu quero compartilhar a experiência, entende? Então, é aquela coisa, para finalizar, a reflexão que eu deixo é, talvez não é que tudo esteja pesado ou tão pesado hoje em dia. Talvez seja por conta daquilo que a gente viveu e transformou em algum tipo de peso. Mas aí vai de cada um, vai de cada experiência, da sua, da minha, que eu vou ter no futuro, das pessoas que estão ao nosso redor, vai de cada um. Mas não precisa ser tudo tão quadradinho, né? Cada um tem uma história, entende? O que você acha sobre isso? Coloca nos comentários se você concorda, se discorda, se fez sentido para você, beleza? E aguardo você no próximo vídeo. Por enquanto é isso, só estava pensando alto. Tamo junto.